Olá, bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma teleaula da disciplina de morfossintaxe da língua portuguesa. Eu sou a professora Juliana Fogaça, doutora em estudos da linguagem, e hoje é a nossa quarta aula, quarta teleaula. E o tema da nossa teleaula de hoje é colocação e concordância, Então são dois aspectos importantes da morfossintaxe, que diz respeito, então, à questão de colocação, que é um aspecto muito importante para escrever bons textos, boas sentenças e que tem muito a ver com a questão de gramaticalidade, de sentido. Então, é um aspecto que é extremamente importante nessa área do saber. E a concordância, que nós vamos abordar alguns conceitos introdutórios de concordância, que também é um aspecto importante, já que diz muito respeito à questão de normas, da língua portuguesa. Então, por que são aspectos introdutórios da concordância? Porque nós teremos mais duas aulas de morfossintaxe. Não nesse modelo, que nós estamos tendo agora, que é o modelo KLS, com situações problemas, mas nós vamos ter essas duas aulas para abordar algumas questões que são mais clássicas, da gramática, que são regras de concordância verbal e nominal, regência e crase, nas duas aulas ainda subsequentes, ok? Então, só para relembrar um pouquinho, na primeira teleaula, nós trabalhamos o conceito de gramática, Então, nós vimos o que é gramática, a polissemia do termo gramática, falamos um pouco sobre gramática e ensino, sobre a questão da estrutura da palavra. Aí nós avançamos um pouquinho mais, na segunda aula, nós trabalhamos as classes de palavras, Então, nós vimos que existem as classes abertas, as classes fechadas, trabalhamos com o que é o sintagma, Então, observem lá, a gente começou, primeiro conceituando gramática, entramos na questão da estrutura da palavra, aí avançamos um pouquinho mais, quando nós temos a junção, o agrupamento de palavras, nós temos o quê? Os sintagmas, Então, trabalhamos com sintagma nominal, verbal, preposicionado, adverbial, adjetivado, Avançamos um pouquinho mais, porque quando nós temos a união desses sintagmas, nós passamos a ter o quê? Sentenças, as orações. Estudamos a estrutura das orações, abordamos também os papéis temáticos dessas sentenças ou orações, abordando então as significações que os verbos e que os elementos que compõem essas sentenças podem ter, Trabalhamos a questão da valência verbal, então nós vimos que os verbos, eles exigem argumentos, Eles exigem outros elementos que são necessários para a constituição da sentença, Então, nós trabalhamos essa questão da valência verbal. E aí, avançando um pouquinho mais, nós partimos da sentença, E passamos a estudar os períodos. E nós vimos, então, que existem os períodos simples, que são aqueles que são constituídos por apenas uma sentença, e os períodos complexos, ou as sentenças complexas, Que são aqueles períodos que são constituídos de duas ou mais sentenças. Então, estudamos as relações de coordenação, subordinação, que dizem respeito a essas sentenças complexas ou períodos complexos. E hoje, tendo em vista todos esses aspectos, esses conteúdos já estudados, então nós vamos estudar essa questão da colocação, que diz respeito à ordem em que os termos aparecem na oração, e também a questão da concordância. Tudo bem? Então, eu tenho, inicialmente, como é de costume, um convite a fazer a vocês. Vamos ao quadro? Então, convite ao estudo. Na terceira unidade, exploramos os papéis dos sintagmas e as relações entre as sentenças, não é? Então, nós estudamos esses aspectos na nossa terceira unidade. Nesse momento,
a última etapa de sua trajetória, e aqui eu quero ressaltar bem, porque a última etapa quer dizer que a disciplina termina aqui? Não. Como eu já comentei, nós ainda temos mais 2 teleaulas, né? Termina aqui a disciplina no que diz respeito ao modelo KLS, né? Então, se vocês observarem no livro, nosso livro ele tem 4 unidades, né? Então, uma unidade para cada teleaula, mas ainda nós temos mais 2 aulas que são aulas também que dizem respeito ao conteúdo da disciplina, que cai na prova e que também precisa aí ter uma boa atenção em relação ao que nós ainda iremos estudar. É a última etapa no que diz respeito ao conteúdo que nós temos lá no livro, mas ainda nós vamos acrescentar, né, mais conteúdos, tendo em vista alguns aspectos que são extremamente importantes para vocês, alunos do curso de letras, para a formação de vocês e que são aspectos da nossa gramática tradicional. Tudo bem? Então vamos continuar. Você conhecerá 2 fenômenos morfossintáticos muito importantes. A colocação, então o que é a colocação? É a ordenação dos elementos nas sentenças, né? Como que esses elementos eles são ordenados nas sentenças? Será que a gente pode colocar os elementos de qualquer forma? Não, então nós vamos ver que existem aí regras de colocação. E vamos trabalhar também a concordância, né? Que é o compartilhamento de traços morfológicos entre elementos das sentenças. Isso é importante para que você possa refletir sobre os mecanismos morfossintáticos que devem ser levados em consideração para, por exemplo, falar e escrever adequadamente, né? Então, quem faz uma boa colocação e quem faz uma boa concordância, né, é quem tem conhecimento desses 2 aspectos, com certeza terá uma facilidade maior na hora de falar e de escrever, né? Tanto do ponto de vista da estruturação mesmo, dos enunciados, das sentenças, quanto do ponto de vista do sentido, né? Porque nós vamos ver durante a nossa aula, né, que essa questão da colocação, ela perpassa aí vários aspectos que são importantes, né, na questão da escrita e da fala, né, a questão de ser gramatical, a questão de mudanças de sentido, porque dependendo da forma como eu coloco determinado elemento, eu posso mudar o sentido, né, e isso, quando o falante, quando o sujeito, ele tem propriedade desses conhecimentos, ele realmente é um sujeito, um falante bem embasado no que diz respeito a esses conhecimentos, ele pode jogar, né, com a fala, ele pode jogar com a escrita, ele pode trabalhar melhor o seu texto, né? Então, é interessante e importante nós termos, de fato, esses conhecimentos, ok? E em relação a isso, né, então nós temos alguns conhecimentos prévios que são necessários. Na verdade, eu trouxe apenas um, né, só para demonstrar o que seria essa questão da colocação, porque eu posso ter a colocação dos elementos que compõem a sentença, então sujeito, complemento, advérbios, né? E também de termos menores, né, como os pronomes, por exemplo, né? Existe uma regra de colocação dos pronomes, então só para nós relembrarmos um pouquinho a questão da colocação pronominal. Vamos ao quadro? Então, por exemplo, né, então nós temos aí regras, né, a gramática, ela nos traz regras para a colocação, por exemplo, dos pronomes oblíquos átonos, né? Então, só para lembrar, nós temos os pronomes pessoais, né, que são os pronomes do caso reto, né, que vocês se lembram, né, eu, tu, ele, nós, vós, eles, que eles vão sempre ter aí a função de sujeito, a função sintática de sujeito em uma oração. E em relação aos pronomes pessoais, nós vamos ter também os pronomes que nós chamamos de pronomes oblíquos. E esses pronomes oblíquos, eles vão ter a função do quê? De complemento. Então, por isso que eu não posso dizer, por exemplo, né, só para esclarecer aqui, eu vi
ela. Além de ser uma questão de cacofonia, né? Então, ter um problema aqui de cacofonia, existe um problema sintático. Por quê? Porque eu não posso usar um pronome de caso reto na função de complemento. Aqui, ó, ela que não está complementando o verbo vi, né? Não, eu não posso usar esse pronome, porque o ela, como é um pronome de caso reto, ele só tem função de sujeito. Então, eu vou ter que usar o quê? Um pronome oblíquo. Eu, a, vi. Então, existe essa questão da colocação dos pronomes, né? Quais seriam os pronomes oblíquos, né? Então, me, mim, comigo, te, ti, contigo, né? Então, existem regras para a colocação dos pronomes oblíquos átonos. Então, nós temos aqui, vocês devem recordar lá da educação básica, a próclise, a ênclise e a mesóclise. Quando que eu tenho próclise? Quando o pronome ele aparece antes do verbo. A ênclise, quando o pronome aparece depois do verbo. E a mesóclise, no meio do verbo. E nós temos alguns exemplos aqui sobre isso. Então, olhem lá. Então, colocação dos pronomes oblíquos átonos. O professor preparou-se para a aula. Nós temos aqui o pronome se, e esse aqui é um caso do quê? De ênclise, né? E a ênclise, na verdade, de acordo com a gramática padrão, com a norma padrão, a ênclise seria a posição natural do pronome, aparecer depois do verbo. Porém, existem algumas palavras que são palavras que nós chamamos de atrativas, alguns termos que são atrativos. Por que são termos atrativos? Porque eles atraem o pronome para perto deles, como por exemplo aqui o não, né? O advérbio de negação, não. Ó, o professor não se preparou para a aula. Então, em vez do pronome aparecer depois do verbo, ele vai aparecer aqui antes do verbo, porque tem uma palavra que o atrai, é uma ação de palavra atrativa. Por isso que nós temos a próclise. A próclise, ela acontece, então, quando existem essas palavras atrativas. Então, acontece com pronome relativo, com pronome interrogativo, com conjunção subordinativa, com advérbios, como é o caso do não aqui, por exemplo, com numerais, etc. Então, são várias palavras que têm essa ação atrativa. E nós temos também, que é muito mais raro acontecer, e que hoje em dia, né, então é muito difícil a gente ver casos aqui, de mesóclise, né? Muito raro a gente observar alguém fazendo uso da mesóclise, mas é importante nós conhecermos? Sim, né? Está lá na gramática normativa e principalmente nós, estudiosos da linguagem, nós precisamos saber que existe essa possibilidade, embora ela tenha já caído em desuso, né? Então, muito raramente, né, nós fazemos uso da mesóclise ou ouvimos alguém fazer uso da mesóclise. Mas vamos observar o exemplo, vamos continuar lá no quadro. Olha lá, o que seria a mesóclise, então? É quando nós temos o pronome no meio da estrutura verbal, né? Então, ó, o professor preparar-se-á para a aula. Então, nós temos aqui, ó, o pronome se, nós temos o radical aqui do verbo, e aqui, ó, nós temos a desinência de tempo. Então, ele aparece no meio da estrutura do verbo. E essa forma de uso, de colocação do pronome, ele acontece normalmente quando eu tenho verbos no futuro do presente ou do pretérito, né? No modo indicativo normalmente, mas é muito raro, mas é importante que vocês conheçam. Nós vamos voltar a falar da colocação dos pronomes, né? Porque de acordo com a abordagem contemporânea e de acordo com os usos, nós vamos observar aí algumas especificidades, né? Mas só para vocês saberem aí essa questão da colocação, mas existem várias outras formas que nós vamos ver já já, tá ok? Agora, nós vamos conhecer a situação geradora da aprendizagem dessa unidade, dessa aula. Então, vamos ao quadro. Então, o que você vai ser nessa aula? Né? Só para relembrar, na primeira aula, deixa eu voltar aqui só para falar, né? Lá na primeira aula, na situação geradora,
vocês colocaram na figura de um professor, vocês se lembram? Né? Questão de como conceituar gramática, né? Os vários termos que podem aí ser conceituados. Na segunda aula, vocês atuaram como publicitários, né? Tinham várias dúvidas em relação a slogans, né? Como é que deveria ser produzido o slogan? Um slogan também sem verbos, né? Então, vocês se colocaram na figura de um publicitário. Na terceira aula, vocês se lembram que vocês se colocaram na figura de um gramaticista, né? Que tinha que tirar dúvidas em relação a aspectos gramaticais e semânticos também de uma possível gramática a ser produzida. E hoje vocês vão se colocar no papel de jornalistas, né? O jornalista, ele tem que ter preocupação com a linguagem? Sim, né? Então, hoje nós vamos ajudar, nós vamos se colocar aí nesse papel de jornalista. Então, vamos conhecer a situação geradora. Então, você é um jornalista recém-formado, contratado por um grande jornal e deverá estar atento às escolhas gramaticais adequadas aos gêneros com os quais está trabalhando, fazendo uso de informações corretas sobre o funcionamento da língua, especialmente quando estiver tratando de assuntos relacionados à língua portuguesa, considerando, olha que importante, o seu uso no Brasil. Então, nós vamos pensar aí sobre o impacto da linguagem jornalística. Na linguagem jornalística é importante aí pensar na questão da colocação? Sim, né? Porque nós temos a questão da informação, de dados novos, então é importante sim, ok? Então, eu vou deixar vocês agora com o nosso primeiro vídeo e eu já volto para falar da primeira situação problema. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pôde perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Muito bem, então vamos conhecer a primeira situação problema. Vamos ao quadro. Então, o foco é a colocação, né? A ordenação, né? Ordenando elementos na sentença. Você é um jornalista recém-formado que, em seu primeiro dia de trabalho, deverá escrever uma notícia sobre a abertura das inscrições de um concurso. Sua dúvida é sobre o título. Então, nós temos duas opções. As inscrições para o concurso de fiscal de obras começam hoje ou começam hoje as inscrições para o concurso de fiscal de obras. E agora, né? Qual que é a dúvida? Colocar o sujeito no começo ou no final da frase, né? Essa é a dúvida desse jornalista. E a reflexão, então, ela gira em torno sobre o ordenamento dos elementos e os efeitos de sentido. Então, nós já temos aqui, já temos informações de que pode haver mudança nos efeitos de sentido, dependendo da colocação desse sujeito. Qual que é a sua tarefa? Você deverá tomar uma decisão e escolher um dos títulos, já que a notícia será publicada em breve. Mas para chegar a essa decisão, deverá conseguir justificar sua escolha. Então, não é uma escolha aleatória. Nós precisamos ter embasamento para poder justificar essa escolha, demonstrando estar consciente do funcionamento dos dois enunciados. Então, nós temos que ter subsídios para poder dar aí uma boa justificativa, dependendo da escolha. E o que é necessário, então? Quais são esses subsídios, esses fundamentos que nos ajudarão nessa escolha? Então, nós teremos aí
que mobilizar os conceitos de colocação, de tema, rema e dado e novo, né? São, então, conceitos importantes, né? Que nós vamos aí trabalhar para poder realizar essa situação, problema, essa escolha desse jornalista, né? Então, inicialmente, nós vamos agora abordar o que é colocação. Então, eu vou trazer aqui para vocês o conceito de colocação. O que é colocação nessa perspectiva da sintaxe, ok? E não só da sintaxe, da morfologia também, já que nós vamos observar que existe a colocação no que diz respeito à estrutura da palavra, ao sintagma, à sentença. Então, todos esses elementos, eles trabalham com essa questão da colocação. Então, vamos ao quadro. Então, a colocação é o modo como os elementos linguísticos são ordenados no enunciado. Então, a colocação tem a ver com o quê? Com a ordem dos elementos. Um conjunto de regras linguísticas que determinam o que se coloca antes ou depois do enunciado. E nós vamos ver que não só do enunciado, até da própria palavra, ok? Mas vamos aqui ficar inicialmente com a questão do enunciado, da sentença. Então, por exemplo, eu posso colocar o elemento em qualquer ordem, de uma forma aleatória no enunciado, na língua portuguesa? Não. Então, uma sentença como essa, aluno ou estuda gramática, nós observamos o quê? Que algo está errado. Né? Alguma coisa não está aí adequada, né? Por quê? Porque os elementos, eles estão fora de ordem. Isso vai demonstrar o quê? Uma agramaticalidade. Lembrando que o que é a agramaticalidade? Né? Que nós temos uma situação que ela é estranha ao sistema. Quando nós ouvimos, opa, ela é estranha, né? Não faz parte da minha língua um enunciado nessa ordem. Então, assim que a gente fala, né, que a gente emite um enunciado dessa forma, logo já acende a luzinha. Não conheço, está estranho. Então, é agramatical, não é possível. Isso tem a ver com a questão da ordem dos elementos. Eu não posso colocar, e aí, ó, colocação. Não posso colocar um elemento de qualquer forma no enunciado. Existem regras, né, para isso. E nem sempre eu preciso exatamente, né, estar na escola para saber isso. É só ouvir. Eu ouço e já sei que não está adequado, né? Então, dependendo da forma como é colocado, eu já ouço e já sei que não está adequado. Mas existem alguns elementos, sim, que esses aí nós precisamos ter um conhecimento um pouco a mais para saber que não está adequado do ponto de vista gramatical. Mas vamos continuar, vamos ao quadro. E nós temos, então, como eu acabei de comentar, os níveis de colocação, né? Então, eu tenho a colocação considerando os morfemas, onde que eu posso ou não colocar um morfema. Então, por exemplo, morfema de plural, que é indicativo de plural. Eu posso colocar no início de uma palavra? Não, ela sempre vai aparecer no final. Então, aluno, alunos, né? Esse S de plural. De palavras, até questão de formação de palavras, que nós vamos ver que não é em qualquer lugar que eu posso colocar determinado prefixo, ou, aliás, afixos, né? Então, existem os prefixos e os sufixos, e eu não posso alterá-los, né, em relação à ordem. E também no nível dos sintagmas e das sentenças. E quais são os efeitos da colocação? Primeiramente, a gramaticalidade do enunciado, né? Então, como nós vimos lá no exemplo, não é em qualquer ordem que eu posso colocar qualquer elemento. Se eu colocar um elemento, por exemplo, como apareceu no exemplo, o artigo depois do substantivo, logo acende a luzinha e eu já sei que está estranho ao sistema, né? A questão do sentido do enunciado, porque dependendo da forma como eu coloco determinado elemento, eu posso mudar o sentido. Então, um adjetivo na frente do substantivo ou vice-versa, né? Não é uma simples colocação. Isso altera o sentido daquele sintagma.
E também a questão da distribuição da informação no enunciado, né? A questão da organização mesmo desses enunciados. Então, nós vamos começar agora, né? E vamos falar de cada uma dessas ordens, né? Então, nós vimos lá morfemas, palavras, sentenças, sintagmas. Então, como é que acontece a colocação em cada um desses níveis, começando, então, pelos morfemas. Então, vamos observar no quadro. Então, aqui no nível dos morfemas, nós temos inicialmente a colocação de afixos, né? Então, nós temos lá os prefixos e os sufixos. Então, eu tenho, por exemplo, a palavra, o adjetivo leal. Se eu acrescentar um prefixo, eu vou ter a desleal, que é aquele que não é leal. Então, um prefixo de negação. E eu posso acrescentar, então, a essa palavra um outro morfema, né, um outro afixo, que vai aí ser gerador de termos abstratos, né, esse idade, né, então eu vou ter deslealdade. E será que eu posso colocar o dade, né, esse sufixo em qualquer posição? Não, ele sempre aparece no final. A mesma coisa com o prefixo. E o que é interessante nós observarmos também? Que os afixos, eles são o quê? Derivacionais. Por quê? Porque eles permitem a formação de novas palavras. Então, de uma palavra primitiva, que é leal, eu tive a formação de novas duas palavras, pelo menos. Ó, desleal e deslealdade, né? Mas nós temos também, né, os afixos que eles apenas são flexionais, né? Eles apenas acrescentam algo à estrutura da palavra. Então, por exemplo, aqui o caso, né, do afixo S, que dá indicação aí de pluralidade, né? Então, ele não é responsável pela formação de uma nova palavra, mas ele é apenas flexional, né? Ele apenas é ligado ao termo para indicar aí uma circunstância, e no caso aí, circunstância de número. O que é importante nós destacarmos? Que prefixos e sufixos, eles têm posições específicas, como eu acabei de falar. Ele aparece antes ou depois do radical. O prefixo sempre vai aparecer antes, ele nunca vai poder aparecer depois do radical, e o sufixo obrigatoriamente aparece depois. Então, é uma colocação fixa, né? Então, em termos de colocação, nós temos uma colocação fixa. Agora, avançando um pouquinho mais, nós vamos falar da colocação no nível dos sintagmas. Então, nós vimos no nível das palavras e agora no nível dos sintagmas. Vamos lá. Então, será que eu posso colocar aqui os termos da oração em qualquer ordem? Então, eu tenho lá, por exemplo, todos os meus professores eram bons, aqueles meus professores eram bons, os meus professores de português eram bons. Será que eu poderia alterar esse enunciado e dizer assim, todos os professores eram bons? Eu acho que fica estranho, não fica? Outro exemplo, né? Aqueles professores eram bons? Também não fica muito interessante, né? E os meus de português professores eram bons? Não, né? Então, o que nós observamos, né? Que não é possível esse tipo de enunciado. Por quê? Porque existem termos, né, eles exigem uma ordem específica nos sintagmas. Então, por exemplo, o pronome indefinido, ele vai ter o seu lugar, né? O pronome demonstrativo, ele vai ter o seu lugar, ele não vai poder aparecer aqui depois, né, do pronome possessivo. O artigo, ele vai ter o seu lugar no sintagma, então ele não pode aparecer, por exemplo, depois do substantivo. Por quê? Porque senão eu vou ter sentenças como essas, que são sentenças agramaticais, né? São termos aí que eu não posso alterar a ordem, senão a minha sentença ela ficará aí estranha ao sistema. Mas existem alguns casos que aí sim eu posso ter alteração, né, na ordem. Vamos conhecer quais são esses casos. Então, quando eu tenho esses casos, a alteração, o que ela vai gerar, né?
alteração dos elementos dentro do sintagma. Ela vai gerar mudança de sentido. Então, por exemplo, eu posso ter aqui duas orações. O rapaz pobre não passou no vestibular e o pobre rapaz não passou no vestibular. Existe diferença, né? O que nós observamos aqui? Que, primeiramente, na primeira sentença, o adjetivo ele aparece depois do substantivo. Na segunda sentença, o adjetivo aparece antes. E isso vai indicar mudanças de sentido, porque nós vamos ter aí um enunciado com valor denotativo e o outro enunciado com valor conotativo. Então, nessa primeira sentença, nós temos o enunciado com valor denotativo. Ou seja, o que eu quero dizer quando eu digo o rapaz pobre? Eu estou querendo dizer que ele é pobre no sentido literal, que ele é desprovido de recursos, que ele não tem dinheiro, né? Então, é o sentido de fato da palavra, né? O rapaz pobre, aquele que não tem dinheiro, que é desprovido de recursos, não passou no vestibular. Então, é o valor denotativo. Mas, se eu mudar a ordem, eu vou ter um outro valor, eu vou ter um valor conotativo. Não no sentido aqui, pobre no sentido de desprovido de recursos, mas pobre no sentido figurado, né? Então, é sentido de pena, né? O pobre rapaz, eu estou penalizada em relação a esse rapaz. Então, muda o sentido da colocação, apenas a ordem desses dois elementos, ok? Nós temos aqui também a questão da colocação dos sintagmas verbais, adjetivais e adverbiais, né? Então, por exemplo, muito atentamente os alunos estão resolvendo exercícios bem difíceis. Será que eu poderia ter aqui, ó, atentamente muitos alunos resolvendo estão exercícios difíceis bem? Não. Observem que então nós também temos aí regras para a colocação de sintagmas verbais, adjetivais e adverbiais, né? O que nós temos aqui, ó? Nós temos um advérbio intensificador, né? O muito, e um advérbio de modo. Então, nós temos aqui um sintagma adverbial. Será que eu poderia mudar a ordem? Não. O advérbio de intensidade, ele aparece antes, né? Então, ele não pode ter a ordem alterada. Aqui, ó, o que nós temos? Estão resolvendo. Então, nós temos uma locução verbal, né? A locução verbal, ela sempre vai ser formada por um verbo auxiliar mais um verbo principal. Eu posso mudar a ordem? Colocar o principal primeiro e depois o auxiliar? Não, é uma ordem fixa. Por isso que eu não posso colocar aqui, ó, resolvendo estão. Estão resolvendo. É a ordem fixa da locução verbal. E bem difíceis, né? Então, nós temos aqui novamente um advérbio, né, de intensidade e um adjetivo. O advérbio de intensidade, ele sempre vai ter que aparecer antes, né, para indicar de fato essa intensidade. Então, nós temos aí uma ordem fixa na colocação de verbos auxiliares e advérbios intensificadores. Não é em qualquer ordem que eu posso colocar esses termos. Mas há sim alguns casos de flexibilidade, como nós podemos observar nesse exemplo, né? Então, existe flexibilidade no posicionamento dos sintagmas adverbiais, quando eles aparecem o quê? Isolados, né, na sentença. Como eles não pertencem a nenhum outro sintagma, aí sim eles podem aparecer isolados, né? No caso anterior, nós tínhamos lá bem difíceis. O bem, ele estava dentro de um sintagma adjetival. Por isso que a ordem era fixa. Mas aqui, nesse exemplo aqui, nós temos eles de uma forma isolada. Então, ó, atentamente os alunos estão estudando, os alunos atentamente estão estudando, os alunos estão atentamente estudando e os alunos estão estudando atentamente. Então, em todos esses exemplos, é possível essa alteração, né? Mas o que é importante? Quando a oração, aliás, quando o termo, né, quando o sintagma, ele estiver deslocado, nós temos que ter atenção à pontuação. Então, ó, por isso que nós temos pontuação aqui, 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 aqui,
né, e aqui, porque daí nós temos que separá-lo por meio de pontuação, né? E quando nós falamos também em colocação no português brasileiro, é importante nós retomarmos um aspecto que é muito importante, que diz respeito à ordem canônica de colocação dos termos na oração. Então, nós vamos observar, vamos relembrar, na verdade, porque isso já é assunto da gramática tradicional, que existe uma ordem clássica de colocação dos termos na oração. Vamos observar, então, qual que é essa ordem clássica, né? Então, existe aí no português brasileiro a ordem das funções sintáticas, né? Que é qual? Sujeito, então o sujeito aparece primeiro, depois o verbo, depois o objeto, né? O complemento. Então, por exemplo, o aluno estudou o conteúdo. Então, nós temos lá o aluno como sujeito, estudou o verbo e o complemento desse verbo, que é o conteúdo. É possível alteração nessa ordem? Essa aqui é a ordem clássica, é a sentença clássica da língua portuguesa. Mas é possível? Sim, nós podemos sim alterar, né? Então, eu poderia ter o aluno, o conteúdo, o conteúdo, o aluno estudou o aluno, o conteúdo, estudou o conteúdo, o aluno, né? Então, essas alterações, elas são possíveis, sim. É claro, né, que a ordem direta, ela traz uma maior facilidade para nós entendermos a situação, entendermos o enunciado, mas existe também flexibilidade em relação a essa ordem dos termos, tá? O que eu não posso é, por exemplo, mudar o sintagma aqui, ó, aluno o. Aí eu não posso. Mas essa ordem dos termos da oração, aí sim nós temos essa possibilidade, né? E quando nós falamos, então, em colocação, né, o que é importante nós observarmos? Que a informação, ela vai poder ter aí um sentido diferente dependendo da ordem que nós colocamos os termos no enunciado, né? Então, eu posso aí enfatizar mais um termo, né, em relação a outro termo. Então, isso é importante para nós resolvermos a nossa situação problema. Quando que eu coloco, então, um sujeito antes do verbo, quando eu coloco depois, existe diferença do ponto de vista do sentido? Existe. Então, vamos observar isso. E aí, né, nós vamos, então, trabalhar com tema e rema. O que vem a ser o tema e a rema? Tema é algo de que se fala, é o dado. Né? É uma informação que eu já conheço. Então, esse é o tema, informação que eu já conheço. O rema é aquilo que se fala desse algo. É uma informação nova. Né? Informação nova. Então, eu vou ter o tema, que é algo do que se fala, e o rema é aquilo que se fala desse algo. Então, o tema, ele sempre vai aparecer primeiro e depois sempre o rema. Então, o aluno estudou o conteúdo. Esse é algo do que eu estou falando. E aqui nós temos o rema, que é o que eu estou falando sobre esse tema. Eu posso alterar a ordem? Sim. Se eu altero a ordem, né, dependendo do ordenamento, eu vou também alterar o que é novo e o que é dado, né? Então, aqui, ó, se eu coloco o conteúdo, isso daqui é um dado, né? E eu vou ter, então, aqui a informação nova no rema. O conteúdo, o aluno estudou. Então, o aluno estudou é a informação nova que eu vou ter. Porque o que eu fiz? Eu passei a mudar aí a ordem dos elementos para atribuir um sentido diferente ao meu enunciado. E no português brasileiro, né? Como que isso funciona, né? Como eu já comentei, no português brasileiro, nós temos uma predileção pela sequência sujeito-verbo. O aluno estudou o conteúdo. E o que leva, então, a outros tipos de sentenças, né? A sentença, por exemplo, verbo-sujeito. Então, eu tenho, por exemplo, no português brasileiro, né, as sequências, né, as orações subordinadas, né? No caso aqui, ó, é essencial
que os alunos estudem o conteúdo. Então, eu tenho aqui, ó, uma oração, né, um sujeito que ele é oracional, é uma oração que tem o papel de sujeito, né? Por isso que nós temos a sequência verbo e depois o sujeito. Então, né, que é o verbo aqui, essencial que os alunos estudem o conteúdo. Uma sentença oracional que assume aí o papel de sujeito. E quando eu tenho também verbos monoargumentais, que tem apenas um argumento. Então, por exemplo, saíram as notas. Aqui eu tenho o sujeito e aqui o verbo. Então, é costume, né, nosso, como falantes do português brasileiro, quando nós temos verbos monoargumentais, colocar o verbo na primeira posição aqui, ok? Agora, falando mais um pouquinho, vamos falar mais um pouquinho sobre a questão da colocação pronominal. Vocês se lembram? Né? Então, nós vimos que existe a próclise, a ênclise e a mesóclise, né? Então, por exemplo, os alunos me perguntaram sobre a prova, né? Então, o pronome aparecendo antes do verbo, o pronome aparecendo depois do verbo, os alunos perguntaram-me sobre a prova e o pronome aparecendo no meio do verbo. Os alunos perguntar-me-ão sobre a prova. Né? De acordo com a gramática normativa, né, a regra é clara. Se não tiver nenhum termo atrativo, então o pronome ele fica depois do verbo, diga-me. Mas será que hoje em dia é comum nós falarmos assim, ó, chegar lá na sala, ó, diga-me um verbo, né? Diga-me onde irás. Não. O que é comum, né, no nosso dia a dia? É nós colocarmos o pronome o quê? Antes do verbo, mesmo que não tenha uma palavra atrativa. Ó, me diga aí, ó, o que você vai fazer hoje à tarde? Né? Me dá aí um pedaço desse bolo. Não é comum? A gente chega e fala assim, ó, dá-me um pedaço desse bolo. Né? Então, são aspectos que nós precisamos repensar. E algumas gramáticas já têm aceitado essa nova forma. É claro que depende da situação. Numa situação escrita, né, de um texto formal, eu vou colocar lá, diga-me. Mas no nosso dia a dia, a gente fala, diga-me. Né? Não é tão comum. Né? Então, vamos voltar lá para observarmos. Então, é mais comum o quê? Me diga. É mais comum o uso da próclise, né? Principalmente em situações informais, né? Outro exemplo, o professor me viu colando. De acordo com a gramática normativa, teria que ser o quê? Viu-me, né? Colando. Mas é mais comum, em situações, sobretudo informais, nós utilizarmos aí o pronome antes do verbo, mesmo que não tenha nenhuma palavra atrativa, né? Então, hoje em dia, essa questão da colocação do pronome no português brasileiro, ela é bastante controversa, né? Mas existem aí alguns estudos, né, que vêm esclarecendo aspectos quanto a isso, principalmente porque se nós compararmos o uso, né, é quase que unânime o uso da próclise, né, em relação à ênclise, né? E a mesóclise, então, não precisa nem dizer, né? Que ela quase não é mais utilizada, ok? Agora vamos resolver, então, a nossa primeira situação, problema. Então, nós tínhamos lá 2 títulos e nós tínhamos que escolher qual que é a melhor manchete, né, nós como jornalistas, para colocarmos neste jornal, com o sujeito antes ou o sujeito depois do verbo, né? Então, nós temos lá a primeira opção, as inscrições para o concurso de fiscal de obras começam hoje, então nós vamos ter o sujeito como tema, né, que é uma informação dada, né? Mas qual que seria a melhor opção? A segunda, né? Começam hoje as inscrições para o concurso de fiscal de obra. Por quê? Porque esse elemento aqui, ele é um elemento de maior importância. Então, ele não vai aparecer lá como tema, mas sim como rema, né? Por quê? Porque ele é o elemento, é a informação nova, a informação que a gente tem que destacar, inscrições para o concurso, né? Então, o sujeito, ele é o rema, né? Ele é a informação, o quê? Nova. Esse aqui é o sujeito, né? Só para
para destacar, né? E tudo isso tem a ver com o quê? Com a possibilidade de colocação. Então, quando eu coloco o sujeito como rema lá para o final da frase, eu estou destacando essa informação. É a informação mais importante, por isso que eu coloquei no final e não no começo, porque eu preciso destacar essa informação nova e isso é importante para a linguagem jornalística, ok? Vamos agora assistir ao nosso segundo vídeo para, então, irmos para a nossa segunda situação problema. Opa, e aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Então, vamos lá conhecer a nossa segunda situação problema? Vamos lá? Então, o foco é as funções sintáticas e semânticas, né? É importante sempre abordar a questão semântica, né, do significado do clítico C no português. Então, nós vamos trabalhar com todas as funções que esse pequenininho elemento ele possui na língua portuguesa. Então, seu editor-chefe destacou este enunciado escrito por você. Segundo a diretora da escola, todos os computadores da sala de informática precisam de conserto. O problema é que já não se fabrica mais as peças que estão quebradas. Para ele, o trecho está na voz passiva e, por isso, ele não atende à norma culta e carece de concordância. Então, nós já podemos aqui observar que existe um trechinho aqui, ó, que para ele não está muito adequado, porque para ele esse trecho está na voz passiva e está com um probleminha de concordância. E isso vai nos levar, então, à reflexão sobre o emprego do C. Será que realmente tem um probleminha aí? Qual que é a sua tarefa? O seu desafio, então, é identificar as sentenças sem concordância. Já até dei a diquinha ali, né? A sentença, né, sem concordância. Argumentar sobre a não ocorrência da voz passiva, né? Então, já está até aqui nos dando aqui um direcionamento. Será que realmente está na voz passiva? E 3, justificar por que o enunciado se encontra na norma culta. Será que isso realmente está inadequado? Ó, já está dizendo que a gente vai justificar que ele está sim na norma culta. Tudo isso fará parte da contra-argumentação a ser enviada ao editor. E o que é necessário, então, para nós realizarmos essa discussão? Mobilizar as noções de norma padrão, norma culta e voz passiva, né? Então, quantas vezes por dia você utiliza essa partícula C? Já parou para pensar? Quantas vezes você utiliza o C no seu dia, né? Comece a prestar atenção. É um elemento que nós utilizamos constantemente? Sim. E dependendo da forma como nós utilizamos, ele vai ter aí funções sintáticas e semânticas distintas. Ele não é empregado sempre com a mesma finalidade. Então, nós vamos pensar sobre essa pequena partícula, mas que tem aí uma grande proporção dentro da língua portuguesa. Então, vamos ao quadro. O uso do C. Eu tenho aqui vários exemplos, vou passar apenas alguns, só para nós pensarmos, né, sobre o C. Então, eu posso dizer, por exemplo, ó, o professor já se foi, trabalha-se bem, né, na escola. A janela
se fechou. Aqui ficou junto por causa da caneta, tá, pessoal? Precisa-se de bons professores. Olha só, são apenas 4 exemplos, mas vocês já pararam para pensar que esse ser, né, esse termo, né, ele possui aí funções diferentes? Então, ó, o professor já se foi, trabalha-se bem na escola, a janela se fechou, precisa-se de bons professores, né? Então, em todas essas situações e muito mais, são situações que são conhecidas por você, que você utiliza no seu dia a dia, né? E cada um desses Cs, né, desse se, tem uma função diferente. Cada um tem um sentido diferente, uma função sintática diferente, e é isso que nós vamos trabalhar agora. Então, vamos começar? Vamos ao quadro. Então, eu tenho o se, por exemplo, como conjunção integrante, né? O que é uma conjunção? É um termo que liga 2 sentenças. Então, exemplo, o professor perguntou se fizemos a tarefa. Então, o professor perguntou o quê? Aí eu tenho aqui, ó, um complemento do verbo perguntar. Então, primeira oração, segunda oração. Então, esse se, ele tem a função de introduzir o quê? Uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, porque é o complemento do meu verbo. Então, ele liga uma sentença com função de objeto direto a uma oração principal. Então, ele tem essa função. Então, são 2 orações e ele liga, então, essa segunda oração à oração principal. Eu também vou ter o se como conjunção subordinativa adverbial, ó, muda a função, né? Então, novamente, conjunção por quê? Porque ele está ligando 2 sentenças. O aluno tem boas notas, então a primeira sentença, se estuda. Então, ele acrescenta que ele liga, né? Ele introduz uma sentença subordinada adverbial de condição. Se ele estudar, ele terá boas notas. Então, ele vai ter essa função adverbial, essa circunstância de condição. Então, ele liga uma sentença com função de adjunto adverbial a uma oração principal, né? Continuando, o se, ele pode também ser um pronome reflexivo, que vai transmitir a ideia do quê? Reflexividade, ó. O aluno se feriu com o apontador. Então, quando eu falo assim, o aluno se feriu, o que acontece? Ao mesmo tempo, ele realiza a ação, né? Que é a ação de se ferir, e ele sofre essa ação de ser ferido. Por isso que é pronome reflexivo, né? Então, ó, o se, ele marca a ideia de que agente e paciente são papéis desempenhados pelo mesmo participante do estado de coisas. Lembrando o que é o estado de coisas mesmo? Da sentença, né? Em si, da representação desse fato. Então, o pronome reflexivo é quando o sujeito, ele ao mesmo tempo, ele realiza a ação e ele sofre essa ação. Um outro caso também bastante parecido com o pronome reflexivo, né, mas que existe aí uma sutil diferença, é o pronome recíproco, né? Então, ó, os professores cumprimentaram-se. O que a gente tem aqui? Um caso de ação mútua, né? Ó, os professores cumprimentaram-se, né? Eles realizam a ação e eles são afetados por essa ação ao mesmo tempo. A ação de um recai sobre o outro, né? Então, não é o mesmo caso da reflexividade, né? Uma ação de um vai recair sobre o outro. Eu cumprimento e quando o outro cumprimenta, essa ação que ele realizou cai sobre mim também, né? Então, o se, ele marca a ideia de que os participantes do estado de coisas realizam, ele está realizando a ação no momento que ele cumprimenta, mas eles também são afetados pela ação do outro, né? Pela ação
mutuamente, ao mesmo tempo, ok? Outro caso é de partícula expletiva, né? Ou também clítico pseudo-reflexiva. Olha só que nome complicado, mas não é nada complicado. Por que é expletiva? Porque quando eu uso C, sem função nenhuma, né? Ele não é necessário, né? Não é necessário o uso desse C no enunciado, né? Ele está ali por um excesso. Então, por exemplo, o professor já se foi. Eu preciso desse C? Eu não posso dizer, o professor já foi? Sim, né? Então ele está aqui, ó, como uma partícula expletiva, ele está funcionando aqui como um excesso, ele não é necessário, né? Então, por isso que recebe esse nome. E eu posso ter também, ó, como clítico pseudo-reflexivo. Pseudo é o que? É falso, né? É uma falsa ideia de reflexividade, ó. O aluno só se queixava. Aqui, ó, ele não está transmitindo essa ideia de reflexividade. A queixa não está partindo do sujeito e voltando para ele. Ele não se queixa e volta para ele. Ele está se queixando de algo. Então, aqui, ó, por isso que é pseudo-reflexivo, né? Por que essa confusão, né? Porque existem alguns verbos que eles estão chamados de pronominais, né? Queixar-se, sentar-se, lembrar-se, né? Então, o aluno só se queixava, o ser é por conta do verbo ser pronominal, mas não pela ideia de reflexividade, ok? Então, o ser, ele não codifica papéis temáticos, ele marca a ideia de espontaneidade própria da fala, né? No uso do dia a dia. Nós temos também o C como índice de indeterminação do sujeito, muito comum lá na gramática tradicional. Então, exemplo, trabalha-se bem na escola. O que nós observamos aqui? Quem trabalha bem na escola? Nós não temos aí o sujeito explícito na oração. E o que nos indica que esse sujeito ele não está explícito? Primeiro, o verbo na terceira pessoa do singular. E nós temos aqui um elemento que nós chamamos de índice de indeterminação do sujeito, que é o se. Ele está nessa sentença indicando que não existe aqui um sujeito explícito na oração. A gente não sabe quem que trabalha bem na escola, né? Então, o se, ele marca a ideia de que um dos participantes do estado de coisas, esse sujeito, ele não é explicitado. Nós não sabemos dizer quem é. Nós também temos o se como partícula apassivadora. Então, por exemplo, vendem-se livros novos. O ser está marcando que ideia, né? Então, nós temos aqui, ó, um verbo, né? Que normalmente ele tem que concordar com quem? Com o meu sujeito paciente, né? Por isso que, ó, livros novos é o sujeito paciente, está no plural, e verbo está no plural porque está concordando com esse sujeito paciente, já que a oração está na voz passiva, né? Então, o sujeito, ele marca a ideia de que a estrutura oracional está na voz passiva sintética, e isso de acordo com a gramática tradicional, né? Mas os estudos contemporâneos, eles nos mostram outros efeitos. Por quê? Porque nós sabemos que no dia a dia, nem sempre esse verbo, ele de fato concorda com o sujeito, porque nós temos alterado, né, a estrutura da voz passiva, da voz ativa, sobretudo da voz passiva sintética e analítica. Vamos observar um pouquinho isso. Então, reflexões sobre a voz passiva. Então, eu tenho lá a voz ativa, né, quando o sujeito ele aparece aqui realizando a ação, né, a livraria vende livros novos. O sujeito, ele aparece na voz ativa. Ou também eu vou ter aí o sujeito paciente, né? Livros novos são vendidos pela livraria. Então, eu vou ter a voz passiva analítica. Na gramática tradicional, né, eu posso ter também a voz passiva sintética, né? Com um sujeito paciente, né? Então, vendem-se livros novos. Então, eu posso transformar essa voz passiva analítica em
voz passiva sintética com a omissão de quem? Do sujeito, né? Aliás, do agente da passiva, né? Pela livraria. Então, quando eu faço essa transformação, eu então omito o agente da passiva. Isso é o que caracteriza a voz passiva sintética. Mas, né, na atual norma culta, o que nós observamos? Que a voz ativa, né, ela aparece aí com um sujeito indeterminado, com verbo transitivo direto e objeto direto. É comum nós observarmos esse caso aqui, ó. Vende-se livros novos? Sim. Nesse caso aqui, o que nós observamos? Que houve uma mudança aí na questão estrutural. O C, ele não está aparecendo aqui como partícula passivadora, mas ele está aparecendo como índice de indeterminação do sujeito. Por isso que o verbo, ele não está no plural. Ele está na terceira pessoa do singular, né? Nós temos o índice de indeterminação do sujeito, porque nós não sabemos quem está vendendo os livros, e aqui o nosso complemento, né? O nosso objeto direto. Então, essa é a forma como nós ouvimos nas ruas. Vende-se livros novos e não vendem-se livros novos, porque é um caso de sujeito indeterminado, né? Então, é a nova forma que nós temos usado e temos ouvido também nas ruas. E agora nós temos subsídios, então, para resolver a nossa segunda situação problema. Então, nós temos lá o enunciado questionado, né, pelo chefe, é o seguinte: segundo a diretora da escola, todos os computadores da sala de informática precisam de conserto. O problema é que já não se fabrica mais as peças que estão quebradas. Esse enunciado, ele está mesmo com problema? Observando essa nova realidade, a questão do uso da norma culta, né? Então, aqui, ó, o problema é que já não se fabrica mais as peças que estão quebradas, né? Observem, ó, já não se fabrica mais o quê? Então, aqui, ó, nós temos um complemento do verbo e não o sujeito paciente. Então, será que eu precisaria realmente colocar esse verbo no plural? Não, porque é um complemento e não... Então, o problema aqui não é que a oração esteja na voz passiva. Não, nós temos o quê? Uma oração que está atendendo a norma culta de indivíduos letrados, né? Já que nós temos um verbo e temos um complemento, né? Então, como não é sujeito, o verbo não precisa concordar, por isso que não está no plural. Está mostrando o uso real e atual da língua. Por quê? Porque nós temos aí a tendência, né, está acontecendo essa tendência de se perder a noção da voz passiva, porque nós temos esse outro uso que é real e que é justificado também pela gramática. Tudo bem? Agora nós vamos assistir ao nosso terceiro vídeo para, então, trabalharmos a terceira situação, problema. Olá! Agora que você já solucionou duas das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Muito bem, então nós trabalhamos a questão da colocação até agora, e agora nós vamos então entrar nesse segundo momento, nesse segundo tópico que nós vimos lá no título da nossa teleaula, que é a concordância. Então, o foco da nossa situação problema é agora a questão da concordância. Vamos ao quadro? Então, você, no seu papel de jornalista, decidiu escrever uma reportagem sobre as críticas dirigidas a um livro de língua portuguesa que traz como natural o enunciado "Os meninos já chegaram". Para essa reportagem, você entrevistará especialistas em concordância,
para obter mais informações sobre o assunto. É claro que vocês não vão precisar entrevistar de fato, né, de verdade, né? É como se vocês estivessem realmente realizando essa entrevista, tá? Mas não vai precisar, né? Qual que é a nossa reflexão, né? É sobre o real emprego da concordância do português brasileiro, né? Como que a norma diz e como que acontece no uso. E aqui, gente, esse livro, ele realmente existe. Não sei se vocês se recordam, né? Eu acredito que já faz aí uns 4 ou 5 anos que foi publicado um livro, né? Acho que o nome do livro é Por uma Vida Melhor. E esse livro, ele foi um motivo de muita polêmica, né? Então, o que acontece? Em alguns momentos do livro, né, as produtoras, as escritoras desse livro, colocaram frases como essa que vocês viram no exemplo. Os meninos já chegaram, né, no capítulo que realmente falava de concordância, e colocaram essa frase, ela é possível na língua portuguesa? E colocaram, sim, é possível, mas você pode utilizá-la? Depende da situação, depende do contexto. E isso gerou muita polêmica. O livro está abordando o português errado, né? Não é assim que se faz a concordância. Então, esse jornalista, né, essa situação, nosso problema, ela tem aí como objetivo refletir sobre isso, né? Será que realmente é errado? Né? A partir de que ponto de vista? Então, nós vamos discutir um pouquinho sobre isso, né? Já que é algo que realmente gera polêmica, né? Nós sabemos que não está de acordo com a norma padrão, mas nós não podemos ignorar que existem sim pessoas que fazem esse uso, mas a gente precisa entender o porquê desse uso, né? Por que existem pessoas que falam dessa forma? Então, vamos entrar um pouquinho nessa discussão. E qual que é a sua tarefa, então, em relação a isso? Sua tarefa, então, é apresentar um trecho hipotético da reportagem em questão, em que você expõe os argumentos de tais especialistas, também hipotéticos, que confirmam ou não as críticas mencionadas. O que é necessário? Mobilizar os conceitos de concordância, redundância e variação linguística, né? Então, nós vamos agora retomar aí da gramática tradicional o que é concordância, né? Nós precisamos estar atentos às regras de concordância? Sim, precisamos, né? Tanto que na nossa próxima aula nós vamos retomar aí um pouco essa discussão e vamos trazer algumas regras da gramática tradicional de concordância. Mas, inicialmente, vamos retomar aí o conceito, o que vem a ser a concordância. Vamos ao quadro? Então, a concordância, o que ela é? É o compartilhamento de traços entre elementos que se combinam em uma unidade sintática, estabelecendo entre eles uma conformidade gramatical. O que é isso? Então, são as palavras se ajustando umas às outras, ficando em conformidade com a gramática. Então, é um ajustamento, né, das palavras. E, quanto a isso, nós temos 2 tipos, então, de concordância. A concordância verbal e a concordância nominal. O que é a concordância verbal? É o compartilhamento de traços entre verbos e outros elementos. Então, por exemplo, sujeito e verbo. Se eu tenho lá o sujeito as meninas, eu tenho que ter o verbo no plural também. Se o sujeito está no plural, o verbo no plural e vice-versa. E a concordância nominal? É o compartilhamento de traços entre elementos nominais da sentença. Então, nós temos um exemplo aqui, ó. Os novos alunos chegaram cedo à escola. Então, quem chegou cedo? Os novos alunos. Então, eu tenho aqui o sujeito. E o que acontece com esse sujeito? Né? E o verbo, né? Vamos primeiro para o verbo. Então, o que acontece primeiro com o verbo? Nós temos um verbo, ó. Eles chegaram. O verbo está na terceira pessoa do plural.
está concordando com quem? Com o meu sujeito, que também está na terceira pessoa do plural. Então, nós temos aí um compartilhamento de traços entre o verbo e o outro elemento, que é o meu sujeito. E nós temos também a concordância nominal. Olhem lá, eu tenho o nome, que é alunos, está no masculino e no plural. Os elementos que acompanham esse nome precisam compartilhar dos mesmos traços. Por isso que eu tenho um artigo no masculino e no plural e tenho aqui um adjetivo no masculino e no plural, né? Porque existe e é necessário esse compartilhamento. E quando nós falamos em concordância, né, na escola, esse é um aspecto que ele gera muita discussão, né? Ele afeta muito o dia a dia da sala de aula, porque nem sempre os alunos, eles estabelecem a concordância de acordo com o que estabelece a regra. Então, nós precisamos saber trabalhar a questão da variação linguística, né? Trabalhar com esses alunos que existem situações em que essa concordância, ela é necessária, embora nem sempre ela seja utilizada em todas as situações em que esse aluno irá se deparar. Mas existem situações formais que requerem, sim, o emprego da concordância de acordo com a regra da gramática normativa. Então, o professor ele precisa saber como trabalhar isso, né? Já que, em muitos casos, os alunos chegam à sala de aula, né, fazendo uso da língua como o exemplo, né? Os meninos chegou, por exemplo, né? Então, só um elemento marcando o plural e outros não, né? Então, o que nós podemos falar sobre a questão da concordância, né? O que é importante? Na língua portuguesa, a concordância, ela acaba sendo uma marca redundante. Por quê? Então, ali no exemplo nós tivemos lá, voltando lá para o quadro um pouquinho, os novos alunos chegaram cedo à escola. Então, nós temos a marca de plural em novos alunos e chegaram, né? Então, nós temos essa marca em 4 elementos. Por isso que ela é redundante. Isso acontece, por exemplo, no inglês? Não, né? Então, lá no inglês, por exemplo, eu tenho lá, my students did, né? Eu só tenho lá a marca do plural em students. Eu não tenho nos outros elementos. E por isso que muitas vezes no português, né, na fala do dia a dia, as pessoas marcam apenas no artigo, os meninos chegou, né? Por quê? Porque é redundante, né? Então, esse é um aspecto que nós precisamos parar um pouco para pensar. O português, ele acaba tendo as marcas, né, de acordo com a gramática normativa, em vários elementos. Mas na fala do dia a dia, o que o falante muitas vezes pensa? Se eu marquei só em um, eu preciso marcar em outros? Não, né? Então, vamos continuar essa discussão. E quando eu falo, então, em marcas de compartilhamento, né, eu tenho que pensar aí que as flexões e essas marcas, elas acontecem em tendo em vista alguns aspectos. Então, nós vamos ter flexões, né? O que é uma flexão? É alteração na forma das palavras. Então, eu vou ter flexão de pessoa, que vai indicar primeira, segunda, terceira pessoa, de número, né, singular e plural, né, e de gênero, masculino e feminino, né. E essas marcas, então, elas podem ser expressas e compartilhadas ou não. Então, por exemplo, os alunos estudaram. Então, eu vou ter aqui, flexão de número, né? Vou ter também flexão de gênero, né? E aqui também flexão de número e pessoa, né? Por que pessoa? Tem aqui terceira pessoa, então o verbo concorda. Mas eu posso ter alguns casos que a marquinha ela não vai aparecer, né? Eu não vou ter a marquinha para colocar se a palavra está num gênero masculino ou feminino, né? Como é o caso aqui de rapaz e moça. Então, o que eu tenho que acrescentar? Um artigo para indicar essa flexão, né? Outros casos,
apenas um elemento vai carregar a marca flexional e o outro não. Então, escola organizada, né? A escola, esse A aqui, ele não está indicando gênero, ele faz parte da palavra mesmo, não tem o escolo, né? Então, escola organizada, a palavra é feminina, mas eu não tenho uma marca que é específica, né, para indicar isso. Então, eu vou ter a marca de flexão em apenas um elemento. E eu tenho também elementos coordenados. Então, professor e aluno, eu tenho aqui 2 elementos, embora eles estejam no singular, cada um esteja no singular, coordenados eles vão ficar o quê? No plural. Então, professor e alunos educados se cumprimentarão. Por isso que eu coloco aqui marquinha de flexão de número, no plural, porque os elementos professor e alunos estão aqui coordenados, né? Então, por isso, dessa marca, né? Continuando, né? Agora falando um pouquinho sobre a concordância nominal, né? Na concordância nominal, eu vou ter flexão do quê? De número e de gênero. Então, na concordância verbal, a flexão é de pessoa, número e gênero. Então, tem a pessoa, que é a primeira, segunda e terceira pessoa. E na nominal, concordância de número, plural e singular, e gênero masculino e feminino. Então, eu tenho lá, os alunos estudaram até tarde. Então, eu tenho o meu núcleo, que é alunos, um substantivo, que está no masculino e no plural. E por isso que o elemento que o acompanha tem que estar no masculino e no plural. Esse tipo de concordância é o que nós chamamos de concordância intrasintagmática. Por que é intrasintagmática? Porque ela acontece entre elementos do mesmo sintagma, ó. Sintagma, né, nominal. Mas eu posso ter a concordância extrasintagmática, quando acontece com elementos de sintagmas diferentes. Então, eu tenho lá, os alunos estavam ansiosos. Ó, um elemento de um sintagma adjetival, ele está concordando com o sintagma nominal, né? Por isso que é extrasintagmática, ok? Agora, voltando a falar um pouquinho da concordância verbal, né? Então, a concordância verbal, ela acontece, sobretudo, em número e pessoa, né? Gênero não, né? Número e pessoa, né? Então, o que é importante? Primeiro, que a concordância verbal, ela sempre vai acontecer de forma extrasintagmática. Por quê? Quando eu tenho concordância verbal, é a concordância do verbo com o sujeito. São sintagmas diferentes. Então, eu tenho lá, eu. Então, eu tenho um sujeito na primeira pessoa do singular e o verbo concordando com esse sujeito. Ó, estudei. Verbo na primeira pessoa do singular. Então, está concordando em número, né? Então, está aqui no singular e pessoa, primeira pessoa. E assim por diante. O aluno estudou o conteúdo, né? Então, terceira pessoa do singular. Os professores ensinaram o conteúdo, terceira pessoa do plural, o verbo acompanhando, então, essa concordância. E nós podemos ter também o nosso sujeito, que é chamado de sujeito oculto, né? Mas por que nós sabemos qual que é esse sujeito? Por meio da desinência. Aprendemos o conteúdo. Seria como se eu dissesse o quê? Nós aprendemos este conteúdo. E eu trouxe agora um questionamento que ele é importante nós realizarmos, né? A questão do erro na concordância, né? Quando que nós temos erro? Né? Nós podemos falar em erro, né? No que diz respeito ao ponto de vista gramatical, quando falamos em concordância. Vamos observar lá, vamos discutir um pouquinho desse aspecto. Então, a ausência de concordância é um erro? Primeiro, por que foi colocado entre aspas? Vocês devem se recordar que é importante nós evitarmos essa noção de erro e acerto, porque ela é muito vaga, né? Então, nós já trabalhamos que nós não podemos ter essa noção de erro e acerto. O que é importante é nós trabalharmos com adequado ou inadequado, dependendo da situação. Então, se eu tenho uma situação formal, eu vou ter aí
Se eu não estou na situação formal, eu não emprego essas regras de concordância, então eu vou ter aí uma forma inadequada, né? Ou eu posso ter aí, se eu tiver empregado as regras de concordância, então eu estou empregando o enunciado de forma adequada. E tem também a questão de estranho ou não estranho ao sistema, né? Então, você fala, eles veio. Não é estranho ao sistema porque a gente entende, mas ela pode estar inadequada a uma situação formal, tá ok? Por isso que, entre aspas, a questão do termo erro. Mas vamos continuar. Então, os alunos estão estudando muito, né? Tem uns boatos de que a prova vai ser difícil. São enunciados que, embora eles não atendam às regras da norma padrão, né? Eles não são estranhos ao sistema. Nós entendemos, todo mundo que ouve um enunciado como esse, os alunos não estão estudando muito, nós entendemos, eles não são estranhos ao sistema, né? Mas ele deve ser usado numa situação de informalidade. São enunciados que devem ser usados apenas em contextos de informalidade. São comuns a variedades do português, né? Então, situadas nessa situação, né? Então, agora sim, nós temos subsídios para resolver, então, a terceira situação problema que diz respeito à questão do livro, ok? Então, o que é importante nós separarmos? Né? A questão de adequação e inadequação, lembrarmos a questão da variação linguística, que não pode ser ignorada, né? E que existem, então, situações que são formais e que, por isso, requerem o uso formal, mas que existem várias outras situações em que o policiamento ele não é tão necessário assim, né? E que frases como essas, elas são ditas, não são estranhas ao sistema, mas em contextos situados em situações informais. Tudo bem? Então, vamos lá, a terceira situação problema. Então, o enunciado a ser discutido em sua reportagem é: os meninos já chegaram. Qual que é o impacto da não concordância, né? Ou seja, da ausência do morfema indicador de plural em menino, né? E o que vocês tinham que fazer? Apresentar os contra-argumentos, né? O primeiro aspecto é que a gente tem que considerar sempre o quê? O contexto, né? Em uma situação formal, uma palestra, por exemplo, esse tipo de enunciado, ele está adequado? Não, né? E isso é importante nós ressaltarmos aqui. Mas, em uma situação informal, aí a gente precisa, sim, pensar em alguns contra-argumentos, né? A construção, ela faz parte da língua portuguesa? Sim. Né? Ela não é agramatical, ela faz parte. Ela constitui uma norma ou regra gramatical ligada ao quê? A uma variedade informal. Né? Então, esse é um fato. Existem muitos falantes da língua que fazem uso desse tipo de enunciado. É um uso linguístico habitual situado em comunidades de fala, portanto, e não constitui erro, apenas ele não atende à norma padrão. Ele não é um erro, ele não está estranho, ele não é estranho ao sistema. É claro que, de acordo com a norma padrão, é um enunciado inadequado, mas não um erro, né? Então, ele quer apenas mostrar, quando o livro, quando ele traz um enunciado como esse, ele quer apenas mostrar ao estudante que esse tipo de enunciado, ele não é estranho à fala, ele acontece, mas é claro que existem situações em que precisa ser repensado, as regras precisam ser repensadas, porque são situações formais, e outras não, tudo bem? Agora nós vamos ficar com mais um vídeo e depois eu venho com algumas provocações. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto.
O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Então vamos lá para a nossa provocação? Então, imagine que você, durante a leitura de redações de seus alunos, percebe que a concordância aparece como um grande problema na escrita deles, especialmente nesses casos. Ocorrência de sujeito posposto ao verbo, então quando o sujeito aparece depois, né? Lembra o exemplo? Ó, começam hoje as inscrições. O sujeito, as inscrições, ele aparece o quê? Posposto ao verbo, né? E o que é comum? É comum que a concordância não aconteça, que os alunos escrevam o quê? Começa hoje as inscrições. Esse é um fato comum, né? Embora não esteja adequado de acordo, considerando a gramática normativa. Também é comum problemas em relação ao emprego das locuções verbais, né? Então, por exemplo, eles devem fazer a tarefa. Apenas o primeiro elemento, devem, né, deve ser flexionado, né? Apenas o verbo auxiliar. Mas é comum nós observarmos o quê? Eles devem fazerem a tarefa, né? Então, esse é um problema que é constante, né? Eu também sou professora de educação básica e eu observo muito isso. Como que você os ajudaria a evitar essas falhas, né? Então, eu também, como professora de educação básica, eu sugeriria o seguinte: primeiro, trabalhar as regras de concordância, o que é concordância, quais elementos devem ser empregados, essas regrinhas da questão do sujeito, sempre concordar com o verbo, na locução verbal apenas o verbo auxiliar deve ser flexionado, né? Falar das situações em que é importante o uso da concordância, das situações formais em que esse uso eles precisam ocorrer e levar muitos exemplos, né? Os exemplos ajudam muito os alunos a internalizarem essas regras, né? Então, essa é a dica que eu deixo, né? Claro que isso deve ser abordado constantemente com os alunos, sobretudo nas redações que nós observamos de fato que esses problemas acontecem, ok? Vamos continuar, agora eu vou falar então um pouquinho sobre o que nós aprendemos, um pequeno resuminho, né, do que nós aprendemos. Então nós vimos os padrões de colocação dos elementos nos diferentes sintagmas, o posicionamento dos pronomes clíticos nas sentenças, em questão da informatividade, o tema e o rema, as funções sintáticas do ser e agora um pouquinho sobre concordância nominal e verbal. Mas nós temos muito que aprender ainda, né? Então, na próxima na próxima aula, o que nós vamos aprender? Regras específicas de concordância verbal e nominal, de acordo com a gramática tradicional. Então, a próxima aula nós vamos trabalhar várias regrinhas de concordância, tá ok? Espero que essa aula tenha sido bastante produtiva. Desejo a todos vocês um excelente final de semana e até o nosso próximo sábado, a nossa próxima aula. As línguas naturais são expressas por meio de determinadas formas, e o conjunto de regras que determina a maneira como essas formas se combinam se chama gramática. Para entender essas regras, você deve conhecer dois fenômenos gramaticais importantes no processo de organização dos elementos de uma sentença: a colocação e a concordância. A colocação é o modo como os elementos linguísticos são ordenados no enunciado, ou seja, é um conjunto de regras linguísticas que determinam o que se coloca antes ou depois em uma sentença. As diferentes configurações da colocação podem ter efeito em três aspectos: no sentido do enunciado, na gramaticalidade do enunciado e na distribuição da informação. Para exemplificar isso, vamos observar um caso em que a colocação afeta o sentido. Compare as sentenças: ele é um garoto grande e ele é um grande garoto. Apesar de termos as mesmas palavras nas duas sentenças, elas expressam sentidos diferentes. Na primeira, entendemos que se fala da altura do garoto. Já na segunda, entendemos que se fala de seu caráter.
Esse exemplo nos mostra duas possibilidades de configuração. Mas se eu perguntar qual das duas sentenças parece ser mais frequente, você estaria correto se disser a primeira. É que as línguas naturais têm uma ordem de base, que é mais comum, e uma ordem marcada, utilizada para promover diferentes efeitos de sentido em casos específicos. Um tipo específico de colocação que gera muitas dúvidas nos falantes de português, justamente por envolver o uso da ordem marcada, é a colocação pronominal. Em boa parte dos casos, a gramática normativa recomenda o uso da ênclise, em que o pronome vem depois do verbo. No entanto, a próclise, em que o pronome vem antes do verbo, é a forma mais frequentemente utilizada no português do Brasil. Temos ainda a mesóclise, em que o pronome fica entre o radical e a desinência do verbo, mas esta é muito pouco utilizada, restringindo-se a contextos muito formais. Outro fenômeno gramatical importante quando se fala de combinação de formas linguísticas é a concordância. A concordância é o compartilhamento de traços entre os elementos da sentença, com o qual se estabelece uma conformidade gramatical. A concordância pode ser nominal, por exemplo, nos casos em que se compartilha traços entre os substantivos e adjetivos, mas também pode ser verbal, nos casos em que um verbo concorda com seu sujeito. O compartilhamento de traços pode acontecer entre palavras que possuem morfemas flexionais compatíveis, como no sintagma os grandes amores, ou ainda em palavras que compartilham uma propriedade não expressa flexionalmente, como nas palavras o pai e a mãe, que mudam completamente do masculino para o feminino. Compreendendo bem o uso da colocação e da concordância, eu tenho certeza de que suas habilidades de expressão oral e escrita avançarão cada vez mais. Eu vou ficando por aqui, mas aproveite para pesquisar mais sobre o assunto. Bons estudos e até mais!